Falando de igreja, por que você acredita exatamente desta maneira? E qual foi o desenrolar da história da igreja e como viemos parar aqui? É possível nós falarmos em igreja católica, ou seja, igreja universal? E aliás, quem foi a primeira pessoa a usar esse termo, igreja católica? Eu sou o Jean e você está no canal Expressões Teológicas e eu quero falar da importância do estudo da história da igreja e o seu desenvolvimento ao longo da história. Em primeiro lugar, eu quero pedir que, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, curta, compartilhe esse conteúdo, me ajude no crescimento desse canal. E afinal de contas, como que a gente veio parar aqui e a gente tem todas essas crenças pré-definidas a respeito de um sistema religioso? Como que isso aconteceu dessa maneira? Engana-se quem imagina que o cristianismo tenha a sua existência junto com a sua idade de conversão. As pessoas costumam esquecer que o cristianismo tem pouco mais de 2000 anos de história. E muita coisa se desenvolveu ao longo da história do cristianismo, muitas doutrinas, muitas coisas que aconteceram de errado, outras certas, algumas práticas nós mantemos até hoje. E eu senti a necessidade de ter um novo início na teologia e eu decidi por começar estudando a história da igreja, os seus acontecimentos, os concílios, as doutrinas, todo o seu desenvolvimento e chegar a alguma resposta. Porque hoje, por exemplo, eu tenho a crença na eclesiologia da maneira que eu acredito. E você sabe por que você crê nas doutrinas da sua igreja? Exatamente como elas são? A história da igreja, ela é dividida em vários momentos, vários períodos, mas eu gosto da divisão que fala de 3 grandes períodos. O período da igreja primitiva, o período da igreja medieval e o período da igreja moderna até os nossos dias. A igreja cristã, ela nasce sob influência dos gregos, romanos e, sobretudo, do judaísmo. O cristianismo, ele sai de dentro do judaísmo. Os romanos, eles têm uma grande contribuição com relação à política, à organização da polis. Os gregos, eles culturalmente influenciaram muito o cristianismo. E o judaísmo, ele influencia o cristianismo com a religião. Como eu disse, o cristianismo, ele sai de dentro do judaísmo. Então essa influência religiosa, ela é muito forte. Já na época os anos que antecedeu o cristianismo, os anos que antecedeu o nascimento de Jesus. Os 3 grandes períodos da história que eu mencionei é marcado, por exemplo, na Igreja Antiga, que é datada do ano 5 a.C. até o ano 590 d.C., é marcado, por exemplo, como a era dos pais apostólicos ou os pais apologetas, os padres da igreja. Eles que desenvolveram algumas doutrinas, por exemplo, com Tertuliano foi desenvolvida a doutrina da Trindade, como nós cremos hoje. Foi desenvolvido também a doutrina da encarnação de Cristo, porque havia cristãos, a exemplo de Marcião, que era cristão, mas não cria na doutrina da encarnação. O Novo Testamento também é desenvolvido dentro desse período, do período da igreja primitiva, e muitos acontecimentos, embora a igreja tenha sido perseguida durante longo período dentro dessa o que é considerado igreja primitiva, mas algumas doutrinas pilares do cristianismo é desenvolvida dentro do período da igreja primitiva. E é justamente nesse período que Inácio de Antioquia utiliza pela primeira vez o termo Igreja Católica. Mas Inácio de Antioquia, ele se referia à Igreja Católica no sentido estrito do termo, que significava Igreja Universal. Quando nós lemos as cartas de Inácio de Antioquia, ele procura expor doutrinariamente a questão dos bispos e ele já demonstra uma superioridade do bispo em relação ao presbítero. Ele tenta fundamentar isso e nós vemos que ele também tenta fundamentar isso ante as igrejas que ele considerava igrejas católicas ou igrejas universais. A igreja medieval, que é datada do ano de 590 até o ano de 1517 d.C., tem algumas coisas significativas. Por exemplo, o rompimento
da Igreja Ocidental com a Igreja Oriental. Esse período ficou marcado com o surgimento do Papado e o Império Romano como religião, finalizando esse período também com a Reforma Protestante, que é considerado o ápice desse período, a Reforma Protestante que aconteceu no ano de 1517, iniciada pelo monge agostiniano Martinho Lutero. A história da Igreja moderna, que é datada do ano de 1517, foi marcado pelo surgimento da fé reformada. E nós não mais falamos em reforma protestante, nós falamos em algumas reformas. Por exemplo, a reforma na Inglaterra, com os puritanos, a reforma na Alemanha, a reforma na Suíça e o surgimento de alguns grupos dentro desse período considerado a Igreja moderna, por exemplo, os calvinistas, também os metodistas um pouco mais para frente, os batistas, são todos datados do período da Igreja moderna. Tudo isso, desde a Igreja primitiva, passando pela Igreja medieval, a Igreja moderna e a Igreja pós-moderna, que é a que chega aos nossos dias, nos leva à seguinte pergunta: diante de toda essa história do cristianismo, uma história de 2000 anos, com todos esses acontecimentos, desenvolvimentos de doutrinas, perseguições, morte, guerra, acertos, erros, excessos, que houve excesso sim por parte de alguns cristãos em todos os tempos, em todas as épocas, até o dia de hoje, nos fica a seguinte pergunta: por que nós cremos exatamente como cremos, se nós temos um tão vasto período na história, com muitos acontecimentos? Por que a nossa crença é exatamente assim? Se você gostou desse conteúdo, não deixa de compartilhar. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e me ajude no crescimento desse canal. E até o próximo vídeo.